Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm como santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com o Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Até aí, louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Vamos ter mais um momento de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós lemos, Senhor. Que no dia de hoje, Senhor, possamos nos alimentar com ela, Senhor. E que possamos sair daqui cheios da Tua presença, Senhor, para aplicar esta palavra, Jesus, que fala de forma tão prática com as nossas vidas, que nós possamos aplicá-la, Senhor, nos nossos dias, Pai. No nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, Senhor, de irmãos, de família. E durante toda essa semana, Senhor, e que essa palavra nunca saia de nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, se eu pudesse dar um tema, né, um título para essa mensagem, seria Fortalecendo a Unidade da Igreja. Porque Paulo aqui começa falando sobre ser estarem juntos, fazendo o que é bom, o amor deve ser sincero, façam isso, façam aquilo, né? Odeiem o que é mal, fala sobre hospitalidade e tanta coisa importante que deve haver entre nós, né? Os que conhecem a Jesus, né? Que nós temos que dar o exemplo, temos que ter um só parecer, né? Temos que ser conforme a vontade do nosso Senhor. E a unidade do corpo de Cristo é justamente o estado em que nós vamos estar na glória do Senhor. Na glória eterna, nós vamos estar juntos em unidade. Então, quem não gosta muito de congregar com o irmão, vai precisar se acostumar, porque vamos congregar para toda a eternidade, eu com você e com irmãos de outras denominações, né, que foram salvos pela graça e pelo sangue de Cristo. Então não vai haver discriminação, não vai ter clãs, não vai ter sobrenomes, não vai ter status sociais diferentes. Então, se não vai ter nada disso, o apóstolo Paulo diz aqui, né? Inclusive mais adiante ele fala, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se pessoas de posição inferior, porque muitas vezes aqui na nossa terra somos taxados e marcados pela sociedade como diferentes, mas o cristão deve ser o mesmo, ter o mesmo parecer, o mesmo tratamento para todas as pessoas. Por quê? Porque aqui é um espelho do que vai acontecer na eternidade. O reino de Deus e ainda não. Porque já foi implantado, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, e a sua igreja avança levando este reino adiante, mas ele ainda não veio por completo. Mas enquanto nós estamos aqui, o reino dele se faz conhecido. Então temos que ter uma prévia aqui daquilo que vai haver na eternidade, de modo que nós temos que ser diferentes desse sistema do mundo. Amém, queridos? Então há um mistério quando a igreja de Cristo está congregada, onde há união entre os irmãos.
o Espírito Santo se faz presente, né? Diz a palavra que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí ele está. Por isso o inimigo tem medo da unidade da igreja. Por isso tanta facção, tanta divisão. Por isso o inimigo se alimenta quando há contendas entre nós irmãos, o grande semeador das contendas é o diabo mesmo. Ele deseja que nós estejamos em atrito. Por quê? Porque onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, não é espaço para outra coisa senão adorarmos juntos ao nome do Senhor. Mas infelizmente o amor, a humildade, a benevolência parece que se tornaram palavras fora de moda. E isso não pode ser visto por nós como algo normal. O amor, a benevolência, a humildade, ela precisa ser praticada por nós, porque nós acreditamos nesta palavra. Não é uma palavra vazia, não é uma coisa bonita de se falar e bonita de praticar. Não, é a própria essência do Evangelho que nós pregamos. E se nós pregamos, nós vivemos. Amém, queridos? Então, se está fora de moda para o mundo, para nós tem que ser diferente. E o ser humano não foi criado para estar sozinho. A primeira coisa que Adão sentiu depois de tudo ter sido criado e ele estar governando o jardim e todos aqueles animais, foi a necessidade de um ser humano igual a ele, né? O ser humano precisa de alguém junto com ele sempre. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Façamos para ele, né, uma ajudadora. E aí quando Deus faz Eva, Adão fala: agora sim, Deus, né? Agora essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E nós conhecemos bem o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, queridos, há sim pessoas que não gostam de estar com pessoas, há gente que mata gente, há gente que detesta gente, mas isso é exceção. Gente precisa de gente, pessoas precisam de pessoas. E nós cristãos temos, além da própria essência humana, que precisa estarmos juntos. O ser humano foi criado gregário, que chama, né? A sociologia chama isso de gregariedade. A necessidade que o ser humano tem de não viver sozinho, de viver em conjunto com outras pessoas. Então, ele não pode ser plenamente feliz e satisfeito vivendo sozinho. E quanto mais nós que temos o Evangelho, precisamos compartilhar este Evangelho, precisamos viver este Evangelho com outras pessoas. Mas o relacionamento do ser humano com outros seres humanos, nesse relacionamento é inevitável que às vezes haja atritos. Só que, queridos, os atritos, eles precisam ser entendidos e como oportunidades de crescimento. Se a gente enxerga ele como uma diferença, uma dissensão, uma briga, não vai passar disso. Mas se a gente enxergar isso como uma oportunidade de crescimento, a gente vai ver que são os atritos que tornam as pedras, fazem as pedras se unirem e se transformarem em casas, lindos castelos, por exemplo. São com o atrito das pedras. Nem todas elas se encaixam perfeitamente, até sejam atritadas, até que sejam recortadas para juntas formarem um edifício. Da mesma forma, queridos, são os atritos que sofrem os diamantes, né? Para que eles sejam esculpidos e passem a ter valor. A pedra bruta do diamante não é tão bonita, né? E você vê que o atrito, e às vezes hoje com as últimas tecnologias, o laser vai queimando, vai moldando, vai fazendo aquele diamante ter uma forma. Nós, pessoas, precisamos ser moldadas também, mas essa modelagem, ela é realizada às vezes com sofrimento, às vezes com renúncia daquilo que eu tenho que fazer, mas é sempre com amor. É por isso que as nossas comunidades, elas precisam ter amor. Amor deve ser uma verdade constante em nosso meio aqui. Porque eu sou o pastor desta igreja. Às vezes nós criticamos, falamos sobre o movimento evangélico brasileiro como está atualmente. Sim, é verdade, é uma verdade. Só que quando nós falamos de amor, de compaixão, nós temos que ver primeiro a nossa comunidade local. Não pode faltar amor aqui. Se eu falo muito de amor e tento praticar e falo isso abertamente, mas não vivemos isso aqui, torna-se um discurso hipócrita e vazio.
Então, nós precisamos cada vez mais nos rechearmos, nos completarmos em amor. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo dá alguns ingredientes para que a gente alcance isso. A primeira coisa é rejeitando a falsidade. Ele diz aqui: o amor não deve ser fingido. Versículo 9, a primeira coisa que ele fala. A pior coisa que pode existir num relacionamento pessoal é a falsidade. É você acreditar que aquela pessoa é uma coisa e quando na verdade os seus atos mostram outra. É melhor você ser sincero e dizer que não ama, mas precisa amar, do que fingir que você ama e que está tudo lindo e que na verdade parece uma coisa que não é. O primeiro passo para essa mudança é a verdade. Falsidade se vence com a verdade, né? É a verdade que traz todas as coisas à tona. Seja sincero. A primeira coisa, sincero do latim significa justamente sincera. Porque antigamente tinha uma história, né? Conta-se que os vendedores de imóveis antigamente, para fazer passar mais rápido na loja, eles passavam uma cerinha que escondia os riscos e tudo mais. E os compradores de imóveis preferiam comprar sem cera, porque era a verdade. Estão comprando sem aquela camada de cera, e aí sabem os defeitos que tem. Eles preferiam que ver o móvel mais rústico, mas verdadeiramente do jeito que ele é. Assim nós devemos ser, queridos, sem cera, sem máscara, sem capa. Nós precisamos ser assim. Temos que parecer com Deus. Nós vivemos num mundo tão cruel que o nosso maior exemplo tem que ser Jesus Cristo mesmo. Nós temos o amor ágape, o amor de Deus, aquele amor incondicional que Ele se manifestou e deu a sua vida. É esse amor que Ele plantou em nossos corações. É com esse amor que a gente tem que amar. É com esse amor que eu tenho que amar a cada um de vocês. E nós temos que nos amar. Amém, queridos? Então, a primeira coisa é que os nossos relacionamentos sejam baseados no amor. E esse amor não seja fingido. Até porque se o amor é fingido, ele não é amor. O amor é verdade. Não existe amor sem verdade. E muitas vezes a verdade vai fazer com que nós nos atritemos, falemos algumas coisas. Talvez você não goste, talvez eu não goste. Mas o amor, ele não é fingido, ele não passa a mão na cabeça, ele procura fazer crescer. A segunda coisa que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo aqui está no versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aqui fala de cordialidade e honra, né? Então, se você acha que basta não ser fingido e ser verdadeiro e assumir que não ama, né? Porque não pode ser falso. Tudo bem, beleza. Então, eu não vou ser falso, eu vou assumir realmente, olha, eu não amo você e fica por aí mesmo e você vai para lá e eu vou para cá. Não é assim. Nós temos que nos esforçar para amar. E amar é uma atitude antes de um sentimento. Amar é um mandamento. O amor é uma construção, é um exercício. Paulo está ordenando aqui que aqueles irmãos prefiram cordialmente uns aos outros em honra mais do que a si mesmo. Isso é um exercício. É fácil para nós honrarmos a nós mesmos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, pelas nossas ideias mirabolantes, grandiosas, mas dizer e pensar realmente com a sua cabeça, sem ser boca para fora, mas realmente se portar como que se o outro tivesse mais honra do que você, isso sim é uma demonstração de amor. Amém, queridos? Então, o amor é um exercício. E é diferente de honraria, né? Na sociedade está cheio de honraria. Honraria lembra medalha, lembra mérito, condecoração, título de cidadão santarritense e tantas outras coisas que às vezes refletem realmente a realidade. Mas às vezes não. Às vezes você faz isso para fazer uma média. Honrar é mais profundo do que fazer honraria. Honrar é exatamente respeitar a opinião do outro, respeitar as diferenças. E a honra é um grande caminho para o amor. Amém, queridos? Outra coisa que eu vejo Paulo falando aqui está nos versículos de 11 a 15. Olha, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
Persevere na oração, compartilhe o que vocês têm, pratique a hospitalidade, abençoe os que perseguem, enfim, são vários mandamentos práticos para se viver bem uns com os outros. Então, Paulo fala aqui que eles não sejam vagarosos no cuidado, nunca lhes falte o zelo. Isso significa que a gente tem que cuidar uns dos outros em suas necessidades. Isso tudo que eu estou falando pode parecer muito bonito, mas isso precisa ser um fato nas nossas vidas, senão não vai passar de um discurso bonito que não muda ninguém. Amém? O Senhor está falando conosco nessa noite para que nós retornemos sempre a essa seriedade da palavra e nós pratiquemos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Não é cuidar da vida dos outros, mas é ser um instrumento para que o Senhor abençoe a vida dos outros por meio da sua vida. E o Evangelho, querido, é uma boa notícia. Ele vem de diversas formas: salvação para a alma, mas também é suprimento para aquele que necessita de suprimento. E nós não devemos ser vagarosos no cuidado. Em algumas traduções, outras traduções dizem que nós devemos nunca lhes falte o zelo, devemos ser zelosos, cuidadosos uns com os outros. E Paulo também fala para que a gente seja paciente na tribulação. Então na tribulação a gente tem que passar os estágios dessa tribulação, dessa provação, perseverando na oração, sem murmurar. Como isso é difícil, né, irmãos? Como é difícil você não olhar para as circunstâncias. Como é difícil nós não enxergarmos as dificuldades. Como é difícil para nós não murmurar. É comum do ser humano murmurar, mas devemos ser perseverantes na oração. É comum do ser humano desanimar, parar no meio do caminho. Mas se os nossos olhos não estão em Cristo, a tribulação vai nos parar, vai nos atrasar, vai colocar uma âncora no nosso navio. Mas a palavra de Deus diz lá em Jeremias 12:2: se eu me canso correndo como os homens, como competirei com os cavalos? E se eu estou confiando em uma terra de paz, como enfrentarei a enchente do Jordão? Significa, queridos, que nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir à provação, em fé, não brigando com Deus, como muitos inclusive falam e pregam, que me perdoem, mas isso não está certo. Nós temos que nos resignar à vontade de Deus, mas perseverar em oração, porque tudo pode ser mudado com a oração. Amém? Então nós fortalecemos a unidade quando oramos uns pelos outros. Estamos para marcar mais reuniões de oração aqui na igreja. Isso é importante, isso é necessário. Paulo disse em alguma das suas cartas que ele tinha um companheiro de jugo. O que é isso? É aquele que carrega as cargas junto. É um companheiro que divide as dificuldades. Eu sempre digo aqui que o jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre o ombro dos animais para que eles carreguem o peso. E quando o jugo está desigual, um dos animais sofre mais cansaço do que o outro. Muitas vezes no nosso relacionamento nós precisamos de um companheiro de jugo. Eu preciso de você em oração, porque eu não vou conseguir aguentar a bucha sozinho. E você também. Não podemos nos isolar. Podemos sim avançar e crescer juntos, porque o Evangelho é feito juntos, o reino de Deus é construído juntos. Não há Evangelho do eu sozinho, não há Evangelho do eu separado de vocês. Amém, queridos? Que possamos sempre pensar isso e refletir e praticar isso. Paulo também nos adverte a sermos hospitaleiros e comunicar com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm como santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Versículo 13. Queridos, há quem não tenha onde dormir, há quem não tenha a próxima refeição a fazer. Diz a palavra lá em Tiago que a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras.
mas somos salvos para fazermos as boas obras. As boas obras são consequência necessária daquilo que nós somos. Então eu não consigo compreender como nós cristãos podemos nos acomodar em nossas casas ao ver pessoas precisando do básico. Precisamos comunicar, né, com os santos em suas necessidades. Precisamos compartilhar. O Evangelho é compartilhador de tudo, querido. Se eu tenho um pão, eu posso dividir com aquele que não tem nenhum. E nós dois teremos meio. E o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Amém, queridos? É assim também na casa do Senhor. Compartilhar um pouco daquilo que Ele nos dá na hora de ofertarmos a Deus. Não por pressão, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. E aquilo que semeamos na casa do Senhor, aquilo é revertido para o próprio reino de Deus. Comunicar com os santos em suas necessidades. É claro que há problemas no mundo, é claro que sempre vai haver, mas nós não podemos nos portar como se alguém fosse resolver isso, sempre deixando para alguém resolver. Não, essa responsabilidade também é minha, é sua. Nós não podemos fingir que não há problemas no mundo. Então, querido, na medida que o Senhor te abençoou, também abençoe. Abençoe a vida daqueles que precisam. E eu não digo só no que estamos falando de colocar a sua oferta na igreja. Isso é uma partezinha pequena na nossa responsabilidade como cristãos. Os irmãos sabem como nós nos posicionamos acerca desse tema dentro da liturgia cristã. Eu estou falando mesmo de ajuda, auxílio, socorro àquelas pessoas que não têm. Amém? Paulo também nos adverte a abençoar os que nos perseguem. Isso também não é fácil. É difícil quando pisam no seu calo, quando viram as costas para você, quando te apunhalam, e você deve orar para que eles sejam abençoados. Se nós somos filhos de Deus, pense comigo, a nossa luta não é nossa, a nossa luta é de Deus. Não se preocupe com perseguição, com retaliação, com afronta. Abençoe. Abençoar é praticar o bem, inclusive para aquele que te prejudica. Paulo ainda proíbe que a gente amaldiçoe essas pessoas. Interessante como a igreja evangélica brasileira tem caminhado no sentido completamente oposto. Há quem profira maldição em nome de Jesus. Há quem diga que quem decrete perda da unção disso, perda daquilo e daquilo outro. Quando alguém muda de igreja, tem pastor que vai lá e eu te amaldiçoo, eu não te abençoo, eu retiro a sua unção. Já vi uma pessoa fazer assim até. Gente, isso não existe. Não existe. E quem faça isso com você, você pode ficar tranquilo. Você que nos ouve também pela internet, tenha certeza, Jesus não amaldiçoa ninguém. Aquele que em nome de Jesus usurpa uma função que não é sua e que Jesus também não faria, não acarreta para si toda a consequência desses atos. E não tem a força de levar maldição a quem quer que seja. Porque nós somos ovelhas de Cristo. Amém, queridos? Jesus jamais nos amaldiçoaria. Então, os versículos 18 a 21 são bem mais claros também quanto a isso. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Abençoar os que nos perseguem também é fazer todo o possível para viver em paz com todos. Fazer o que é possível. Ou seja, não é assim, dar um passinho, olha, não foi possível, essa é a pessoa muito difícil, eu fiz o meu possível, um abraço, tchau. Não. É fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance mesmo, para viver em paz com todo mundo. Bem-aventurados os pacificadores, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus falou isso no Sermão do Monte. Deixa a vingança para trás, o Senhor é a tua justiça. Não deseje o mal daquele que é o teu opositor. Ore para que Deus lhe dê uma restauração, um tratamento para que ele venha a ser uma pessoa melhor.
Não deseje que Deus fulmine a vida dele. Não deseja que Deus decrete falência sobre ele. Porque isso não é um sentimento que deve brotar nos nossos corações. Deus vai se encarregar de fazer a coisa do jeito dele. Mas muitas vezes a retribuição que Deus vai dar é essa pessoa, por exemplo, aceitar a Jesus. Olha que maravilha. Se o teu opositor aceitar a Cristo como seu Senhor, olha, glória a Deus por isso. Eu não vejo vingança melhor do que essa. Amém, queridos? Isso deve ser algo que motive o nosso coração. Amém? Devemos nos alegrar também com os que se alegram e chorar com os que choram. A dor do nosso irmão deve ser a nossa. Quando um irmão chora, sofre, padece doença, isso deve mexer comigo. Eu não posso ficar alheio a isso. Eu não posso deixar que isso passe de largo sem que eu perceba e não faça nada ou não sinta nada. Não é ter pena, piedade, é ter misericórdia, se colocar na posição do outro. É isso que Paulo está falando aqui. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitas vezes é mais fácil para muitos cristãos se chorar com os que choram, dividir as tristezas. Mas também a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. A tua vitória também tem que ser a minha vitória. Ou seja, não deve haver lugar para ciúmes e nem inveja no meio do povo de Deus. Amém? Nós somos transformados, querido. A nossa mente foi renovada em Cristo. De modo que se você ganha, eu também estou ganhando. Eu estou feliz com você como se fosse para mim. Que notícia boa saber que Deus tem dado trabalhos, empregos novos para os nossos irmãos, melhoramento das suas vidas. Isso deve motivar o nosso coração em felicidade. Glória a Deus por isso. E se o seu momento ainda não chegou, vai chegar em nome de Jesus. Continue semeando, continue plantando, orando. O Senhor não deixa passar em branco as suas orações, querido. Aprenda o que tiver que aprender e se continue fiel. Mas se alegre com a bênção do seu irmão, em nome de Jesus. Exercite a alegria pelo sucesso do outro. Fique contente quando o seu irmão prosperar. Não o julgue, não cobice. Seja desprendido desse sentimento. Amém? Em nome de Jesus. Por fim, versículo 16 em diante. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui, Paulo rejeita a ambição. Nesse versículo, Paulo condena a atitude ambiciosa do cristão em relação às coisas altas. É claro que todo mundo deseja o seu lugar ao sol. Todo mundo deseja, aspas, subir na vida. Isso não é mal, não é pecado, você querer ter um emprego melhor. Mas significa que o cristão não pode viver em função, a sua vida não pode girar em torno de conquistar riquezas, lugares altos, posições importantes. O indivíduo está sempre em torno de alguma coisa nova, esquece de tudo, passa por cima de tudo para alcançar este lugar ao sol. É isso que Paulo está condenando. O crente deve pregar o Evangelho e viver o Evangelho. O Evangelho é simples, mas o Evangelho é para todo o país, para todas as pessoas, para todas as cidades. De modo que se há algum comportamento entre nós que vai na contramão do Evangelho, nós precisamos rever esse conceito. Precisamos aprender a darmos valor a todas as pessoas, a nos acomodar com todas elas, a nos ver como iguais. Porque de fato nós somos isso, nós somos iguais. Todos carecemos da glória de Deus, todos carecemos da graça de Deus. Porque o Senhor morreu por nós e morreu por todas as pessoas. Amém, queridos? Fica aqui uns ensinamentos do apóstolo Paulo. Como viver em unidade. Recapitulando: rejeitando a falsidade, amando de verdade, sendo cordial e honrando uns aos outros,
sermos zelosos, pacientes na tribulação, sermos hospitaleiros, sermos bondosos, comunicarmos, compartilharmos as coisas uns com os outros, abençoar os que nos perseguem, compartilhar a alegria e a tristeza e sermos humildes de coração e de verdade. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Te damos honra, louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor separou esse dia para estarmos juntos ouvindo esta palavra, Senhor. Que ela não passe batido em branco em nossos corações, em nossas mentes. Que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos fazer. Senhor, se o Senhor falou, Senhor, essa palavra conosco essa noite, mostre, Senhor, esse propósito. Mostre, Senhor, nos dê experiências essa semana ainda, Senhor, para que possamos colocar em prática esta palavra. Queremos ser pessoas que fazem diferença. Queremos, Senhor, ser cristãos atuantes, Pai. Não simplesmente que pregam, que professam, dizem que professam uma determinada fé, mas que nós possamos, Pai, nos transformar e transformar aquilo que está à nossa volta, pelo poder que há no Teu Espírito Santo e no Teu Evangelho, Senhor. Nos ensine, Pai, a compartilhar tudo aquilo que nós temos. Nos ensina a ser pessoas humildes, bondosas. Nos ensine, Pai, porque isso faz parte de servir ao Senhor. Então, se não fazemos isso, não estamos servindo o Senhor corretamente. Nos ensine, Pai, que isso possa ser algo natural em nossas vidas. Se há alguém aqui ainda que precise de um reforço nesses sentimentos, nessa maneira de viver, que o Senhor possa estar incomodando a cada um de nós. E que possamos, Senhor, dar testemunho vivo do Teu Evangelho, que transforma, que liberta, que cura, que santifica e que compartilha tudo com todos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus.